Paz seja com todos. Eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse assunto, porque nos últimos tempos parece que virou moda, né? Falar mal de pastores. E é interessante, como sempre, já quero lembrar aqui e frisar, que deixarei algumas referências bíblicas nos comentários desse vídeo. Na descrição, perdão. E como nós sabemos, nós vivemos um tempo difícil, né, em relação a muitas figuras, né, excêntricas e diferentes, né, para dizer o mínimo, né, que surgem a cada dia se apresentando como pastores, como homens, como mulheres de Deus, como pessoas de Deus, estariam teoricamente fazendo a vontade de Deus. Contudo, em muitos desses casos, o discurso não condiz com a prática. E daí vem os escândalos e toda a falta de credibilidade que nós temos acompanhado diante dos nossos olhos. Mas se você já falou mal de pastor, ou se você já ouviu, né, ou costuma ouvir pessoas que falam mal de pastores, eu quero propor algumas questões interessantes que eu penso que deveriam ser analisadas por você. Em primeiro lugar, você precisa saber, à luz das Escrituras, o que é um pastor, né? O que faz um homem verdadeiramente vocacionado por Deus, né? Nós temos textos e eles estarão à sua disposição aqui. Você pode analisar com calma, ler e observar as características dos homens que são separados pelo Senhor para o exercício do santo ministério da palavra de Deus, né? E para o apacentamento do rebanho do Senhor Jesus Cristo. São homens separados por Deus, dotados pelo Espírito Santo de dons, de capacitação para exercer essas funções. E dentre as funções de um pastor, à luz da Bíblia, destacam-se principalmente a questão da oração, da palavra de Deus, do conhecimento, né, e da habilidade de ensinar a palavra de Deus, de orientar pessoas, de instruir pessoas. E um desdobramento disso seria justamente a alimentar ou apacentar o rebanho, que tanto está relacionado à instrução na palavra, quanto ao apacentamento propriamente dito, que é o cuidado das pessoas, né? As pessoas, as ovelhas, por assim dizer, né, do rebanho de Cristo, que são os irmãos, são os membros das igrejas. As pessoas têm demandas, né? Elas têm dificuldades, elas têm suas lutas, seus questionamentos, seus desafios, seu potencial a ser desenvolvido. E o pastor é alguém escolhido por Deus e preparado para orientar nesse apacentamento, o qual envolve todas essas coisas que eu acabei de citar, dentre outras. Então, você olhando para a palavra de Deus e para essas coisas que eu citei, você já tem um parâmetro para perceber o que ou quem realmente é um pastor aos olhos de Deus. Um pastor, é o que eu posso citar aqui para você agora, o que não é um pastor. Um pastor, ele não é um palestrante, ele não é um showman, ele não é um conferencista, ele não é psicólogo, embora a função pastoral muitas vezes demande certos desdobramentos da pessoa, da figura do pastor. Mas nós não encontramos essas atribuições na Bíblia,
né? Isso envolvem questões de momentos circunstanciais e culturais muitas vezes. Então, o problema é que houve também um desgaste do termo pastor, né? E que inclusive alguns já nem aceitam mais, já consideram de tão baixa estima que eles buscam outros nomes, né? Outros títulos, né? Como apóstolos e coisas do tipo, né? Justamente porque já vem nesse termo pastor um elemento desgastado, ou alguém que estaria numa menor conta, né? E que é digno de menos consideração, ou que em alguns casos, para alguns, já se tornou um termo até indigno. Então o pastor ele não é um garoto de recados, como existem, né? Nós presenciamos em alguns ambientes. O pastor não é, como eu disse, um showman, ele não é um apresentador de stand-up comedy, ele não é um palhaço, né? Ele não está num picadeiro para fazer ninguém rir, né? Ninguém esquecer seus problemas. O pastor é um homem escolhido por Deus, capacitado por Deus e pelo Espírito Santo, como eu disse, e preparado, talhado, como nós costumamos dizer, para o exercício do ministério da palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso, você pode realmente questionar e olhar com bastante atenção. Provavelmente você não terá a figura de um pastor ali, não pelo menos à luz do ensinamento bíblico. Eu espero ter contribuído e quero deixar um conselho, uma recomendação para você. À luz dessas coisas que nós apresentamos aqui, dessas verdades, reflita bem. Será que vale a pena falar mal de pastor? Será que as pessoas das quais você tem falado ou tem ouvido alguém falar mal são realmente pastores? Reflita nisso e um forte abraço e nos vemos em breve.